Olá pessoal, como vocês estão? Eu senti falta de vir aqui sentar na minha salinha e gravar um vídeo assim que não seja uma aula sequencial, expositiva no Zoom com slides. Faz bastante tempo que eu tô sentindo vontade ou talvez necessidade de vir falar com vocês sobre algo que aconteceu ou está acontecendo. E eu fiquei assim um pouco em dúvida se eu vinha ou não, porque eu acho que vocês não estão aqui por causa da minha vida pessoal e nem tem interesse, né? Eu nem tenho interesse em ficar tratando da minha vida. Mas eu já trouxe aqui antes alguns vídeos assim um pouco nesse estilo. E foi um vídeo quando eu sofri um ataque de um ransomware e eu perdi muita coisa importante para mim, muito importante, assim, até hoje me dói falar disso, mas é sempre um exercício de desapego. E em julho, eu fiz um vídeo chamado A Tormenta ou A Tempestade, eu não lembro nem o nome do meu vídeo, né? Vou botar no card aqui em cima, para facilitar. E era algo muito pessoal, foi um texto que eu escrevi, meio um poema, mas não era um poema, com algumas imagens, de mar, né, falando que eu estava passando por uma turbulência, uma tempestade no mar, na minha vida, né? E alguns de vocês se sentiram tocados com isso, e eu nunca contei exatamente o que aconteceu e quais foram as decorrências disso. E eu estou trazendo isso aqui no canal porque as decorrências afetam justamente a existência do canal. E essa tempestade foi causada também pelo canal. Poxa vida, né? Quanta coisa. Ao mesmo tempo, eu fiquei assim pensando que eu não quero contar algo pessoal de mim como uma curiosidade, não é meu propósito aqui, mas como tem relação com vida espiritual e com as decisões que me afetam e afetam o canal, eu pensei em tentar trazer isso como uma reflexão sobre as nossas escolhas na vida, né, e sobre a coerência da nossa prática e como a gente trata os assuntos espirituais e como a gente tenta realmente, ou não, né, às vezes a gente pisa na bola, pôr em prática esses ensinamentos, né, porque senão eu vou ser só uma pessoa falando coisas bonitas e que na prática não vive isso, né. Mas eu também não quero fazer um recorte e soar como dizer que todo mundo tem que fazer assim ou tá contando da minha vida para dizer que essa é a melhor escolha. Não é nada disso, né? É só uma partilha de algumas reflexões que me levaram a tomadas de decisões muito sérias na minha vida, influenciado por tudo isso. Então, o que aconteceu? Naquele vídeo da tormenta no mar, eu contava que era um momento de abandonar as coisas e traçar novos caminhos, né, e tomar decisões, né. Era um daqueles momentos na nossa vida que a gente se vê perante um abismo e a gente está ali decidindo se vai pular ou não. E eu pulei. E eu precisei de muita coragem, né, para isso e foi ótimo. Mas poderia não ter sido também. Vamos colocar algumas premissas aqui. Eu sei que mesmo no momento de dificuldade na vida, eu ainda assim estou numa situação de privilégio, por diversos motivos, né? Que eu não vou enumerar aqui, mas eu entendo que eu sou de classe média, que eu não, né? Que muitas pessoas, poxa vida, passaram por coisas terríveis desde o início dessa pandemia, né? Perderam pessoas amadas, né? Situações de fome, de pobreza, de ser despejado, muita gente perdendo emprego, né? Foi muito triste tudo que aconteceu, assim, o manejo das coisas no Brasil foi muito, muito ruim. A gente vê o aumento da miséria na rua, das pessoas dizendo que estão com fome, né? Como aumentou o número de pessoas batendo no portão e me pedindo ajuda. Eu tenho onde morar. E a gente tinha uma reserva. Esse vídeo não é sobre dinheiro, é sobre escolhas. E aí aconteceu em 2020, né? Eu sou casada. Meu marido perdeu o emprego porque o governo cortou o investimento na ciência no Brasil. Meu marido trabalha com a área científica e a empresa fechou, os editais acabaram, não tinha mais investimento na área dele e todo mundo foi mandado embora. E ele ficou aí um ano desempregado. Nisso eu trabalhava num consultório de acupuntura. Eu sempre comento isso aqui, que eu era acupunturista.
E claro que com a pandemia eu tive que me reajustar com os equipamentos de proteção pessoal. Eu parei um tempo no início da pandemia, fiquei pagando aluguel do consultório, né, um gasto, com ele desempregado, né, as coisas foram ficando difíceis. E eu fui parando de ter procura de consulta porque as pessoas não estavam em isolamento social como deveriam estar, né? Atendi algumas poucas emergências, toda paramentada, igual um astronauta, com máscara, face shield, jaleco, touca, tudo, né? E tava difícil, tava bem difícil. Então eu fiquei aí um ano tentando equilibrar as coisas na minha família. A gente, né, tinha que pagar a escola, tinha que pagar as contas da casa, a gente tinha uma reserva, começa a tirar da reserva, você começa a sentir, tem aquela questão toda. E por que eu tô falando disso? Porque existe uma força muito maior na nossa vida, muito maior do que a força do dinheiro, que é a força da necessidade da alma, da sede da alma. Dado que nós não estávamos passando em necessidade, porque eu acho que antes de a gente atender a fome da alma, a gente tem que atender a fome das pessoas, do estômago, da moradia. E, né, eu acredito, eu gosto da ideia de uma renda básica universal, o direito à dignidade, acesso à cultura, a não passar fome, né, a ter onde morar. Isso devia ser o mínimo. Mas tendo o mínimo, a gente pode começar a tomar decisões que paute a nossa vida espiritual de forma coerente. E, poxa, super coerente para mim, sempre foi muito coerente atender com a acupuntura, porque eu estava buscando tratar as pessoas para trazer mais saúde física, emocional, energética. Mas, de repente, o trabalho que eu comecei a desenvolver mais aqui no YouTube com o início da pandemia, começou a fazer muito mais sentido para minha alma, porque eu sempre tive esse estudo na minha vida, eu sempre participei de grupos, de reuniões, a gente está sempre traduzindo e tenho minha prática pessoal de meditação, de leitura, sempre foi algo normal na minha vida. Mas essa questão de trazer a público, trazer para o canal, trazer para vocês e perceber que vocês respondiam assim, porque eu achava que eu ia começar a falar de gnosticismo e, sei lá, iam achar estranho, não ia ter tanto interesse assim. E de repente foi uma surpresa para mim, né? Foi uma surpresa, eu já falei isso aqui antes. Mas o fato é esse, eu me vi num momento que eu sentia que manter aquele consultório não fazia mais sentido para mim. Claro que o aluguel estava pesando, né? Eu tinha um paciente ou outro, mas às vezes só pagava o aluguel, eu saía quase que no zero, né? E as pessoas me falavam, investe mais em marketing, né? Tem um curso aqui de marketing digital, faz a fórmula de lançamento, faz isso, faz aquilo, você tem que... Tem essa pressão da produtividade, essa pressão da gente se transformar em um produto. Eu tenho muito esse cuidado aqui com vocês, porque eu sou uma pessoa como vocês, eu não sou um produto, né? Eu estou trazendo um ensinamento que eu digiro e filtro e tento tornar acessível. E eu espero que vocês estejam aqui por causa desse ensinamento, né? E que bom que eu estou conseguindo facilitar isso, um pouco isso. Mas eu recebia, né, essas sugestões de então agora na pandemia você precisa se renovar, antes o consultório boca a boca funcionava, agora você vai ter que investir mais nisso para atrair clientes, porque senão diminuiu muito a procura e tal, a gente vai fazer um curso de marketing, curso daquilo, eu trabalhava numa clínica, né, então tinha a preocupação também de manter a clínica, né, e é uma clínica com pessoas super legais, super éticas, super bacanas, que eu gostei muito de trabalhar lá. Mas aquilo lá não... Eu não sou uma pessoa que se vende. Eu faço as coisas por princípio e não pelo valor monetário. Eu faço as coisas porque eu acredito. Claro que nós precisamos pagar contas, é claro que nós precisamos ter qualidade de vida, que é bom você ter um dinheiro para viajar, é bom você poder comprar um celular novo, né? Chegou hoje meu celular novo, que eu não trocava há 4 anos, o outro estava todo quebrado, apagando sozinho. Mas por que eu preciso de um celular novo? Só porque eu preciso manter aqui, isso aqui, né?
a interação com o mundo, com as pessoas, né, a gente também cria muitas necessidades. Não fazia sentido para mim ter que convencer as pessoas de que elas precisavam de mim. Eu acho isso uma manipulação da pessoa, né? E eu vi muita manipulação, né? Se vocês frequentam o Instagram, se vocês, né, veem feeds de coisas, né? A gente vê muita propaganda que pega gatilho mental das pessoas, aí aquele papo de escassez. Eu vi muita propaganda de curso de acupuntura online, né? Porque no meio da pandemia o pessoal teve que se virar, que começava com gatilhos assim: você é acupunturista e você não sabe que tal coisa pode te ajudar, não sei o quê. Ou, você é acupunturista e está com dificuldade, eu vou te ajudar a encher o seu consultório sem você precisar fazer posts todo dia no Instagram, ou fazendo fórmula disso, fórmula daquilo. E aquilo foi me dando um desgosto e um nojo e um... Porque eu entendo, uma coisa é a necessidade de sobrevivência, outra coisa é você transformar um trabalho de cura num negócio para prender a pessoa e manter ela dependente a você. É uma coisa que eu nunca fiz na minha prática, né? Eu não ficava assim, por que você não volta aqui para tratar isso, para tratar aquilo, né? Eu sempre gostei de ter uma conversa muito franca, né, com as pessoas que eu atendi. E então eu me vi nesse dilema, né? Pagando ali o aluguel, marido desempregado, as contas chegando, e eu só queria estudar e preparar as aulas e colocar os vídeos aqui no YouTube. E é um privilégio enorme, né? A gente poder fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, escutar o chamado da nossa alma. Então foi isso, as coisas foram acumulando. Mas é claro que racionalmente pesa muito, porque racionalmente você pensa, poxa, agora que a gente está numa situação um pouco mais difícil, né? A gente até chegou a vender nosso carro, porque os dois não saem mais de casa, né? Então, agora é a hora de eu, né, investir profissionalmente, né? E eu já trabalhava com acupuntura há uns 10 anos, né? O pessoal aqui da cidade já me conhece, eu poderia, né, criar atrativos para os clientes, eu poderia chamar as pessoas a partir do que elas estão faltando. Eu podia falar assim, você está com medo de pegar Covid, vem aqui no consultório, a gente vai trabalhar esse medo, está angustiado, está ansioso, tá precisando fortalecer o seu pulmão, né? Eu vi muita gente fazendo coisas assim. Eu não fiz porque eu não consigo, né? Talvez seja uma falha minha. Então, algumas pessoas me disseram assim, não, mas agora é a hora para você ser competitiva, né? Porque então vamos investir aí no seu trabalho, na sua profissão. Mas realmente estava acontecendo uma ruptura interna em mim, né? Não era um problema externo, não era assim, não quero mais trabalhar com isso porque, sei lá, não quero. Eu gosto ainda da acupuntura, eu acho que é fantástica, mas essa soma de fatores, né, foi dando um incômodo muito grande em mim. E apesar do poder terapêutico e curador da acupuntura, a gente precisa aprender a escutar os chamados da nossa alma, os chamados interiores. E eu sempre senti que o meu chamado me levava para o trabalho com o ensinamento, né? Então, é importante a gente ter um corpo saudável para a gente poder ter uma vida estável, ter condições de trabalhar a alma, ter formas de colocar em prática, não estar, né, desesperado de fome ou por uma questão de dignidade, de acesso, né? Os grandes mestres espirituais, eles sempre falam da preciosidade da vida humana e da preciosidade de você nascer e ter acesso ao ensinamento e poder pôr esse ensinamento em prática. E como é triste quando você tem acesso e você desdenha disso e coloca em segundo, em terceiro, em quarto plano na sua vida. Então eu pensei, o ensinamento, ele não cura só o corpo, ele cura a alma, né? O corpo, ele morre e a gente renasce, a gente reencarna e é vida após vida, mas o que realmente traz a libertação é a gente mudar aquela chavinha interna na nossa alma. E começou a me trazer muita alegria poder trabalhar mais com o ensinamento e ver que tinha pessoas interessadas em conhecer esse Jesus mestre, esse Jesus sábio, esse Jesus filósofo, esse Jesus mago, esse Jesus Mahatma, Bodhisattva, iniciado, né? Vamos lá chamar de várias coisas. E não só Jesus, né? Todos aqueles que
trabalharam junto com ele, ou em torno da tradição gnóstica, não só o gnosticismo cristão, né? O gnosticismo judaico, o hermetismo, o neoplatonismo, tudo aquilo que eu trago aqui com muito amor, sabe? E aí foi isso. Então, basicamente, depois de 10 anos de um trabalho estável, que eu domino, que eu tenho material, que eu tô no boca a boca da cidade, eu tenho as pessoas que me recomendam, que a gente trabalha junta, né? Na minha área, eu sou um pouco especialista, né? Eu trabalhava com atendimento a parto, a gestante, eu sei fazer indução, estímulo do trabalho de parto natural, aquelas coisas assim, de parto humanizado. Não é todo acupunturista que atende gestante, é um atendimento muito específico. Eu estava acostumada a lidar com os partos, eu já fui doula, já acompanhei parto, então assim, se eu fosse aquela pessoa que fica pensando só racionalmente na carreira, no profissional, e que pensa assim, nossa, você vai jogar aí 4.000 horas de curso de acupuntura no lixo? Não, para mim não foi lixo, porque esse conhecimento continua comigo e me sustentou por muitos anos e eu pude ajudar muita gente, né? Mas assim, nesse sentido de, poxa, você fez lá uma especialização, um curso técnico, um curso extra, você tem aí horas acumuladas de ambulatório, de atendimento, de pessoas que você conheceu, de histórias que você viveu, bebês que você viu nascer, né? Você tem um atendimento especializado, você trabalha num consultório ótimo, numa clínica super legal, que trabalha com atendimento respeitoso, humanizado e tal. Você vai largar tudo? E foi isso. No meio de uma pandemia, com o marido desempregado, eu precisava largar. E eu não me arrependo disso. Eu não estava na posição de, eu vou aumentar a competitividade. Eu não sou uma pessoa competitiva. Eu não queria disputar cliente com ninguém. Eu não queria. Eu sempre gostei que as pessoas que me procurassem, porque elas precisam, né? Porque eu estou disponível. E não porque eu preciso ficar usando gatilho mental nas pessoas para elas se sentirem que está faltando algo na vida delas que só eu posso dar para elas, porque seria desonesto. Então, acho que talvez eu não fosse muito apropriada assim para fazer um marketing de mim mesma, né? Mas foi uma decisão muito difícil para tomar. E eu tô partilhando isso com vocês porque foi uma decisão, como eu já disse, baseada aqui no canal, no quanto que esse trabalho me toca e o quanto que é importante para mim. E também porque eu fiquei pensando, porque claro que no momento que você está ali na pressão social, de todo mundo preocupado com o desemprego, com a pandemia, quando é que vai voltar e até quando as reservas vão aguentar e como que a gente vai fazer agora para trabalhar, como é que vai ser. É claro que se a gente pega só no racional, a coisa fica assim um pouco, tipo, você tá maluca? Você vai largar tudo agora, justo agora, né? Mas eu me senti muito incoerente com o que eu acredito. Se eu não fizesse isso, se eu não escutasse esse sentimento de propósito que me surgiu muito grande. Então, muitas coisas deixaram de ter sentido para mim. E se eu acredito em karma, e se eu acredito, ok, isso é um pouco aquele papo que eu mesma me irrito às vezes, mas é verdade, né? O problema é quando a gente fica só nesse papo. Se eu acredito que a gente precisa viver o presente e construir agora os frutos que a gente vai colher amanhã, né? Se a gente precisa estar atento a escutar a nossa alma e fazer aquilo que a gente realmente acredita que deve fazer, e se a gente sabe que tendo o básico, né, como eu tinha ali, que tendo o suficiente tá mais do que bom, assim, para mim. Eu sou uma pessoa, não é assim, ai, que orgulho, né? É claro que eu tenho os meus apegos ainda, tá? Não se iludam. Mas eu sou uma pessoa muito simples, então quantas vezes eu não me fantasiei, não me vi fantasiando assim, ai, como seria bom morar longe desse burbúrio do mundo, morar numa casinha lá na montanha, lá na floresta, né? Eu sei, eu estou idealizando a visão rústica e tal. Eu sei que é trabalho duro na roça, eu sei que racionalmente eu sei, assim. Mas eu me vi com essas idealizações, essas fantasias mentais, muitas vezes, né?
porque a gente se cerca de tanta coisa e depois a gente tem que manter todas essas coisas. E eu tenho um par de sapato, eu não preciso de muita coisa, é isso que eu quero dizer, assim. Eu não preciso de muita coisa para ser feliz, mas se eu não puder fazer o trabalho ao qual a minha alma se propôs fazer, não há felicidade para mim. Então, a privação material, a impermanência do mundo, a necessidade do desapego, da gente ter um mundo. Porque esses problemas todos do mundo, eles são causados na mente, né? Eles não são causados. A desigualdade social, ela é causada pelas ações das pessoas, que não veem o sofrimento do outro e não se importam, né? A gente não falta comida no mundo, né? Falta distribuição. Então eu fiquei pensando assim, bom, racionalmente não é a melhor hora para eu tomar essas decisões de mudar assim de carreira, de largar tudo que eu construí e de repente, né, porque o trabalho aqui no YouTube não é um investimento, não é financeiro, assim, tanto que eu nem olho as tais métricas do YouTube, porque eu não quero entrar nessa paranoia de tem que fazer vídeo, porque senão vai cair a métrica do YouTube e você entra numa neurose, numa paranoia, assim, e é claro que me ajuda, né? O que vocês me ajudam aqui no canal, o rendimento, assim, de quando você não pula uma propaganda, quando você... Eu sei que é chato, eu sei que atrapalha no meio do vídeo, poxa, eu também assisto YouTube, né? Eu sei, gente, eu sei que é chato. Mas é isso que me ajuda a pagar a conta de luz, a pagar a conta de água, a pagar a conta da internet. Então, se pelo menos esse meu trabalho espiritual não está me dando prejuízo, se eu estou conseguindo pelo menos pagar as minhas contas, então tá ótimo, entendeu? É assim que eu encarei, mas eu nunca quero fazer algo aqui que não seja porque eu realmente acredito. Eu nunca vou fazer algo aqui que não tem relevância espiritual para mim. Ou fazer um vídeo fingindo ali só para marcar horário, e por isso mesmo eu tenho essa dificuldade de me comprometer, faz vídeo toda terça e sexta, toda quarta e sábado, faz live todo... Eu sei, eu tenho vários defeitos e várias dificuldades de manter a interação, o contato social. Não é o meu forte, não é mesmo. Mas tem muita vontade aqui. Eu sei que vocês veem isso e talvez vocês sintam isso porque eu realmente amo esse assunto. Então, foi o que aconteceu. Em junho eu pedi as contas lá na clínica e eu me inspirei muito na Teresa, né? Já ficou claro aqui para todo mundo que é uma mística cristã que eu gosto. Deixa eu até pegar ela aqui. Eu tenho muitas ideias e eu já notei que eu tenho que falar menos as minhas ideias, porque depois vocês ficam esperando. Porque eu gostaria de pô-las em prática e eu acho que a minha mente ela vai um pouco mais rápido do que minha capacidade de executar. Mas a gente vai botando as ideias na lista. Nessa tomada de decisão, aqui na minha salinha de meditação, eu tenho essa estátua da Teresa d'Ávila. E ela me inspira muito, porque ela é uma pessoa que criticava muito o mosteiro onde ela viveu por 27 anos, justamente porque ela via desigualdade social e as pessoas estarem lá só para fugir do casamento, por dote, porque a família era rica e não queria que a menina se corrompesse no mundo, né? Tinha as frivolidades do mundo refletidas no mosteiro. E aí ela sai e eu ganho essa estátua do meu pai. Ela sai e cria um mosteiro, né, baseada, que vai ser a Ordem das Carmelitas, que é baseado na pobreza e na simplicidade e em colocar o ensinamento em prática, né? Ela estava incomodada porque as pessoas ali não estavam ali por causa do ensinamento ou da prática espiritual, mas só por criar uma mini sociedade dentro de um mosteiro gigantesco, né? Assim, com todos os problemas do mundo. E ela queria pôr em prática. E as pessoas às vezes esquecem do lado humano, né, desses personagens. E eu ganhei essa estátua quando eu tinha 10 anos, eu ganhei do meu pai. E por que ela me inspirou? Porque ela escreveu poemas e tem um poema que ela diz assim: nada te preocupe, nada te espante, quem a Deus tem tudo basta, né? Nada te perturbe. E eu fiquei assim, poxa, se eu acredito no karma, se eu acredito que todas essas coisas aqui, elas
são transitórias, passageiras, efêmeras e elas estão fadadas a se desintegrarem, a coisa importante, a única coisa perene, a única coisa permanente, não é nem o meu eu, não é a minha personalidade, é a luz da minha alma. Então, se eu não trabalhar minha alma agora, que eu estou tendo essa oportunidade de fazer escolhas na minha vida pessoal, né, que não vai ser a escolha de todo mundo, assim, por favor, não se espelhem em mim, não achem que eu estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Mas se eu não fizer isso agora, quando que eu vou fazer, né? Se eu acredito no karma e se eu acredito que é esse o meu caminho, eu preciso confiar. Porque quando a gente tem essa confiança espiritual, a gente confia e tudo basta. Algo me dizia que estava tudo bem e que era isso que eu tinha que fazer. E foi isso que eu fiz. Por isso que eu falei assim, eu quero me dedicar mais ao canal, eu quero, né, eu tenho todas essas ideias aqui e a gente está com o trabalho da editora, revisando o livro, traduzindo o livro, tem tanta coisa boa acontecendo. Então esse tem sido o meu caminho e foi por isso que foi difícil, né? Porque eu tive que botar essa mentalidade produtivista, século XXI, que você tem que produzir, tem que gerar, tem que fazer investimento financeiro, tem que ganhar, tem que... Parece que aí as pessoas usando a espiritualidade porque querem sucesso, fama, riqueza, né? E todos aqueles gatilhos horrorosos e não é isso que eu quero, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu represento. Eu vou aceitar o karma, eu vou aceitar que a gente está desempregado no meio de uma pandemia e que não dá para sustentar isso e eu não vou vender os meus valores para fazer marketing agressivo. Sei que tem gente legal que faz um marketing criativo, que não agride as pessoas emocionalmente e não foca naquilo que falta às pessoas e nem cria dependência emocional nas pessoas, tá? Sei que tem gente boa, mas não era mais o meu caminho. Então eu fiquei pensando na Teresa e pensando no frio que ela passou, vivendo de doações, às vezes no mosteiro, porque eles tinham votos de pobreza, tinham que cultivar a própria horta. Mas tudo isso basta quando você tem a experiência espiritual, quando você sabe que o mais importante é aquilo que é eterno em você e é aquilo que você leva como aprendizados da alma para as outras existências ou para uma possível libertação um dia e eu quero acreditar que o mundo ele pode ser menos egoísta, menos competitivo, mais simples, que a gente pode precisar de menos coisas. Foi um pouco o que essa pandemia também trouxe para mim. Então é isso que aconteceu, né? Eu não sei, eu senti que eu precisava contar isso para vocês, porque foi difícil e vocês fizeram parte desse processo. Pessoas que hoje são rostos um pouco conhecidos para mim, ou anônimos, mas tem toda uma energia que a gente movimenta quando a gente começa a colocar em prática e divulgar um ensinamento que parece que levanta a poeira de algumas coisas e dá umas sacudidas na vida e é a melhor hora para a gente praticar a renúncia, praticar o desapego e às vezes tomar algumas decisões do tipo largar uma profissão. Não sei se um dia eu vou voltar, o interesse em ajudar e curar, né? Eu ainda tenho, ainda gosto, mas a gente tem que ouvir o momento da nossa vida. E estava indo tudo bem, continua tudo bem agora. E logo depois, uns 3 meses depois que eu fechei o consultório, falei não atendo mais e tal, rolou até uma pressão de algumas pessoas, não para não, você, né? Poxa, é tão difícil. A gente ficou uns 3 meses assim, né? Pagando a conta de luz com o que o YouTube ajuda, pagando... E depois de 3 meses nessa situação incerta, que eu estava tão em paz com essa decisão e ainda estou tão em paz. Depois de 3 meses a gente vivendo assim, tendo tomado essa decisão irracional, eu ouvi de algumas pessoas, não, você está sendo irracional, você tem que pensar no futuro. Então, surgiu um emprego para o meu marido, então depois de 1 ano desempregado, ele está empregado novamente. Então, financeiramente, né, isso foi bom pra gente, claro, dá uma estabilidade, porque quando não sei se vocês têm filho, mas quando a gente tem filho,
Não é pela gente, é o medo de faltar pro filho, sabe? Coisa de mãe. Só que aí, com o marido voltando a trabalhar, aí a parte doméstica voltou a me sobrecarregar, né? Toda aquela divisão de tarefas que a gente estava fazendo e estava super funcionando e que estava me dando tempo extra para me dedicar aqui ao YouTube, de repente o meu tempo foi reduzido. Então, que bom que eu também larguei o consultório, porque se eu ainda estivesse tentando manter o consultório, tentando fazer YouTube, cuidar da casa, da criança, não sei o que, eu acho que talvez eu não estivesse dando conta. Então, assim, no momento que eu decidi que eu ia me dedicar mais ao YouTube, veio, né, graças ao karma, sei lá, sem querer só a meritocrática, tá? Porque eu acho que a pessoa que está sofrendo, que está em dificuldade, a gente tem que ter compaixão, solidariedade e ajudar ela a encontrar ferramentas para sair daquilo e não ficar dizendo, é seu karma, problema seu, né? Por favor, não entre nisso. Mas eu sou muito grata, eu realmente me senti muito, muito grata, porque eu tomei uma decisão que eu senti que era certa. A nossa preocupação maior surgiu em um emprego e eu continuo trabalhando aqui bastante com a editora, que é um trabalho voluntário, né? Nossa editora não tem fins lucrativos. Cada livrinho que vocês compram ajuda a gente a produzir mais, porque a gráfica é caro, tá tudo caro nesse país, nesse mundo, então é claro que o dinheiro ele tem uma parte importante no funcionamento do mundo, mas ele não deve ser o objetivo de vida, né? O objetivo é me libertar de tudo isso, dessa dependência, desse apego, desse sofrimento desse mundo. Não como um escapismo, mas como encontrar a paz de que é assim que as coisas são e é assim que tem que ser, e a vida é impermanente e as coisas passam e a gente precisa fazer escolhas e renunciar às coisas às vezes. E a paz que isso nos dá não tem salário que pague. Poder fazer o que se ama. Então, assim, tudo que eu mais quero nessa vida é poder continuar trabalhando com os assuntos da minha alma, porque, poxa, isso é que para mim, isso é felicidade, isso é privilégio. E poder ter tempo para estudar e para fazer esses vídeos, para meditar e estar aqui com vocês. Então, é isso, eu queria contar para vocês tudo o que aconteceu. Muito obrigada por me ouvirem novamente, muito obrigada pelo apoio, pelas mensagens carinhosas, queridas, pelas críticas também, que eu tenho que aprender muita coisa também, e pelos compartilhamentos dos vídeos, né? Vocês sempre ajudam o canal, ajudam o ensinamento, não é por mim, é pelo ensinamento, né? Quando vocês compartilham no WhatsApp de vocês com alguém porque gostou do assunto, né? Olha o Jesus diferente aqui, o Evangelho de Tomé. Então é isso, gente. Eu queria trazer essa vivência pessoal para vocês, porque eu sinto que vocês são parte disso. Eu sou muito grata a tudo que tem acontecido e eu estou muito feliz com o crescimento do canal. Chegamos a 13 mil inscritos e quanto mais cresce, mais eu fico assustada com tanto de gente e mensagens, sim, eu sei. Mas está dando tudo certo, vai dar tudo certo. Então, obrigada. E clica aí, curte e compartilha. Essas coisas de YouTube que a gente meio que é obrigado a fazer. Abraço para vocês.